desenvolvido, né, de medula espinal e de encéfalo. A gente já viu, basicamente, na aula da semana passada, que eu ainda vou falar sobre as particularidades, principalmente do cerebelo, tá? Eu volto e eu faço uma revisão geral ali para vocês. Então, observem, eu falei para vocês, né, que essa estrutura que fica localizada ao longo da coluna vertebral, vocês lembram que a coluna vertebral é formada pelas vértebras cervicais, as vértebras torácicas, né, as vértebras lombares, as vértebras sacrais aqui, as vértebras coxígeas, né? Então, no interior de cada vértebra, ao longo da coluna vertebral, tem um forame vertebral, né? Uma vértebra posicionada uma ao lado da outra, aqui, olha, gente, calma, uma ao lado da outra. Vocês conseguem visualizar esse vergalhão aqui dentro? Uhum. Reproduzindo justamente, né, que está dando sustentação. Mas é uma reprodução da medula espinal ao longo da coluna vertebral. Então, ao longo de toda a coluna, forma um canal vertebral, né, que vai abrigar justamente e proteger a medula espinal. Medula espinal e encéfalo corresponde justamente ao sistema nervoso central. Eu falei para vocês que, vocês lembram que justamente aqui nessa região, né, caudal da vértebra, peraí, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar esse aqui. Então, observem, aqui tem um crânio, né, de suíno. Então, aqui tem o quê? O forame magno, né? Então, o que acontece? Eu falei para vocês hoje que a medula espinal, ela se inicia na transição atlanto-occipital, né? Então, o que acontece? Quem é a estrutura atlanto? É a primeira vértebra cervical. O Atlas. Occipital é justamente essa região, essa estrutura aqui. Então, da transição atlanto-occipital, se inicia a medula espinal, né? E aí a gente viu que a medula espinal, ela segue, né, ao longo da coluna vertebral e pode variar seu término a depender da espécie animal. E a gente viu que no equino, ela termina justamente na segunda vértebra cervical, sacral, segunda vértebra sacral. E assim, né, ela vai variar de acordo com a espécie animal. Observe uma particularidade. Vocês podem observar nesse suíno aqui, nesse filhotinho, né? Para que a gente observasse a medula espinhal ao longo da coluna vertebral, foi removido o processo espinhoso. Lembra que todas as vértebras apresentam um processo espinhoso aqui, tá? Então foi removido o processo espinhoso para que a gente conseguisse visualizar a medula espinal. Falei para vocês que tanto o encéfalo localizado na cavidade craniana, quanto a medula espinal, ela se encontra, né, envolvida, tá, pelas meninges. Então, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é de bovino, tá? Isso aqui é uma medula espinal. E no bovino, ela termina a nível da sexta vértebra lombar, ok? Falei para vocês que a medula espinal, ela tem um aspecto cilíndrico, né? E ela está envolvida, assim como o encéfalo, né, externamente, que é essa estrutura aqui, pela meninge. São 3 meninges. A meninge mais externa, que é essa, que é a dura mater. Lembram? Uhum. Dura mater? Exatamente. Ó, aderida, e a gente não consegue visualizar outra coisa. O canal vertebral, ele é revestido também de um periósteo, tá? Só que acontece entre o periósteo do canal vertebral, né, das vértebras, existe, e a dura mater, existe um espaço chamado espaço epidural, né? Então aqui, ó, né, se o processo espinhoso estivesse aqui localizado, né, a gente conseguiria visualizar, né, que ela se fecha, ela completa o canal vertebral, tá? E o que a gente vai observar? Existe um espaço entre essa dura mater e o periósteo o periósteo das vértebras ao longo da coluna vertebral. E o que acontece? Existe um espaço que é chamado de espaço epidural entre o periósteo das vértebras, né, ao longo da coluna vertebral, e a dura mater, que é essa camada mais externa, que é chamado de espaço epidural.
Aqui na medula espinhal, a gente diz que ela existe. Existe tecido adiposo, um plexo venoso aqui, né? Existe, tem um espaço maior do que a gente observava lá na medula, no encéfalo. Por quê? No encéfalo, a gente diz que a dura mater, ela tá, ó, em contato íntimo com o periósteo da dura mater. A gente diz que lá no encéfalo o espaço epidural é virtual, mas aqui ele existe na medula espinhal. Vamos lá. Se a gente remove, tá, a primeira camada aqui, a gente vai observar que sob esta camada existe a dura mater. Eu sempre mostro aqui internamente, por quê? A dura mater fica em contato e ela forma trabéculas, como se fosse teia de aranhas, né? Filamentos, aracnoide. Ela forma filamentos, aracnoide, forma filamentos. Mas a gente diz o quê? Que existe um espaço entre a dura mater e a aracnoide. A gente consegue aqui separar? A gente não consegue visualizar, tá? Mas no animal, provavelmente um animal vivo, a gente consiga, né, identificar que entre a dura mater e a aracnoide a gente consegue separar justamente essas duas meninges. Entre a dura mater e a aracnoide, a gente diz que existe o espaço que? Subdural. O espaço subdural, lá a gente fala que tem uma camada, é o espaço capilar. Mas aqui na medula espinal, apesar de ser descrito uma lâmina bem fina de líquor ou líquido cerebroespinal, a gente sabe, é descrito na literatura que entre a dura mater e a aracnoide existe, tá, o espaço epidural, que é dito aqui como virtual. O espaço virtual lá no encéfalo é o espaço epidural, mas aqui na medula espinal o espaço epidural, o espaço virtual é o espaço subdural, aqui na medula espinal. Outra, a gente vai observar também, identifique aqui, vocês estão visualizando uma camada fina? Bem fininha, ó, vocês estão vendo aqui? A pia mater. Então, a pia mater, essa daqui é a camada, né, que tem contato íntimo com o tecido nervoso. Ela tem contato diretamente com a medula espinal, assim como lá no encéfalo ela vai ter em contato, né, com o tecido nervoso, com o encéfalo, ok? Então, a gente diz que o espaço existente entre a aracnoide e a pia mater, a gente diz que é o espaço subaracnoidal. Tá? Esse espaço subaracnoidal, ele contém uma quantidade maior de líquor ou líquido cerebroespinal, tá? Outra particularidade. Esse espaço a senhora disse que é entre quem? Então, entre a aracnoide e a pia mater. Entre a aracnoide e a pia mater, a literatura também descreve que existe, que é uma quantidade de líquido maior, né? Ou líquor ou líquido cerebroespinal ou cefalorraquidiano. Outra coisa, só para reforçar a ideia novamente, eu não consigo separar, né, a dura mater da aracnoide, mas é descrito na literatura. Eu imagino que no pós-mortem, provavelmente ele deixa de existir, a gente não consegue separar ele, né, porque eu não consigo separar. Mas o que acontece? É descrito que existe entre as duas camadas, né, a dura mater e a aracnoide, existe o espaço subdural lá no encéfalo, e que aqui é o espaço não medula espinal, é um espaço chamado de virtual, ok? Observe outra particularidade. Como vocês podem observar, no finalzinho, como é que eu sei onde é o início da medula espinal e onde é o final da medula espinal? Exatamente. Eu falei para vocês, tá? Que a gente pode observar que o finalzinho forma esse cone, ó. Ele tem, né, um aspecto cilíndrico e ele vai diminuindo a sua espessura, diminuindo, e forma essa região aqui o que a gente chama de cone, tá? O cone medular. O cone medular é essa região finalzinha aqui, ok? O que a gente... Como? Eu lembrava como uma árvore, nome, não? Uma árvore? Sim. Não, é uma caldequina que você provavelmente lembra, né, não? Ai, caldequina. Eu vou mostrar para você, que eu acho que talvez tem uma que eu peguei nesse instante que dá para ver. Mas observe, então a medula, a caldequina, a gente vai observar que tem alguns
né, nervos espinhais que elas ficam em torno desse cone medular. Mas observe uma particularidade. Deixa eu ver se dá ainda para eu pegar aqui. Você está vendo uma estrutura bem fininha aqui, ó, que a gente chama de filamento terminal. Aqui ainda são filamentos dos nervos aqui presente, ó. Essa não tá tão característica, mas a gente vê um único fiozinho que é chamado de filamento terminal. Não, esse aqui não, Pro. Esse aqui, ó. Deixa eu ver de cá. Ô, Pro, e Ah, aqueles... Não, esse aqui está arrebentado. Arrumado. Os nervos. Mas os bichinhos já tá Sim. bem Os 12 nervos lá do... pedindo pra... Então, do encéfalo, eles vão pra que direção? Então, não, ele tá localizado aqui, ó, na face ventral, tá? A gente